Vamos de ver o filme A Onda. Opa, começou a gravar então. E vamos então começar a reunião a partir do filme que nós acabamos de ver. E o nosso comentarista é o Bernardo Tanis, que é uma pequena apresentação do Bernardo, para quem não conhece. Ele é psicanalista, doutor em psicologia clínica pelo Núcleo de Psicanálise da PUC de São Paulo, escritor, organizador de livros, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, da qual é membro efetivo e docente, e editor da Revista Brasileira de Psicanálise nos anos 2010 e 14, e diretor da Comunidade de Cultura da FEPAL nos anos 2008 a 2009. Então, Bernardo, muito bem-vindo. Agradeço aqui em nome da nossa diretoria de cultura. A gente tem essa programação mensal de cinema e debate. E antes de você começar, Sibeli vai dar uma palavrinha para dar as boas-vindas para você e depois você pode começar a falar em seguida, tá bom, Bernardo? Tá Obrigado. ótimo. Obrigado a você. Bernardo, boa tarde, prazer em revê-lo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. E uma satisfação muito grande você estar aqui conosco no nosso grupo de estudos de psicanálise de Marília e região. E eu queria, assim, agradecer a indicação que você fez, porque eu acho um filme fundamental para nós conversarmos. Terminamos aqui de assistir com a respiração alterada de todos, né? E uma coisa que eu acho impressionante a maneira que foi retratado é como alguma coisa que começa assim na indecisão do professor, ele queria mostrar o que poderia estar envolvido nesses movimentos e ao mesmo tempo ele foi gostando da liderança, né? E a gente poder perceber como que perde-se as rédeas, né? E daí as coisas vão acontecendo de uma maneira que a violência fica sendo o principal e quase que sem poder ser detida, né? Então, prazer muito grande de poder ouvir você hoje. Bom, E um abraço para todos. obrigado. Bom, gente, boa noite a todos. Já é quase noite aqui. E eu queria primeiro agradecer, né, o convite do Fernando, né, e também da Cibele de estar com vocês, né? Já tive a oportunidade de estar aí presencialmente em Marília outras vezes, né, falando do Roussillon, falando de outros, né, outros temas, e é sempre um prazer poder estar junto e pensar junto com vocês, né? Eu acho que esse filme realmente é muito impactante, é muito forte, e o que eu pensei, né, para a gente poder conversar um pouco, fazer uma apresentação não muito longa, é, e estamos num sábado de feriado, não me dei conta quando marcamos no meio do feriado. Não fazer uma apresentação muito longa para a gente poder conversar. Mas eu queria conversar com vocês primeiro de como vai ser a apresentação. Eu vou falar de três eixos. Um pouquinho do contexto no qual surge esse filme e essa experiência, né? Depois, um pouquinho de alguns impactos e coisas que o filme sugere, mas que aí nós podemos falar mais das personagens, entrar mais depois na nossa conversa. E depois, né, desse aquecimento prévio, falar um pouquinho de algumas questões de psicanálise, né, da relação de psicanálise com a mente autoritária, com o pensamento autoritário, com o fascismo, né? A gente poder entrar um pouco por aí. O tema é muito amplo, muito grande, né? Mas vamos devagarzinho, a gente vai indo juntos e depois no diálogo, se quiserem aprofundar alguma coisa, a gente pode aprofundar juntos, tá bom? Então, em primeiro lugar, né, este filme é uma espécie de um remake, um refazer de uma experiência real que existiu de fato, né, no ano de 1967 na Califórnia. Talvez alguns de vocês já estejam sabendo ou pesquisaram isso, né?
era em um colegial na Califórnia, um professor nos anos 60 estava tentando conversar com os alunos, né, assim como esse professor aqui do filme, né, sobre como tinha acontecido o nazismo, né, como as pessoas podiam ter vivido aquilo, né, e de alguma forma se submetido a esse regime, né, onde aconteceram coisas tão terríveis, né, como o Holocausto, como muitas perseguições e milhões de mortes. E como se explica isso, né? Não só do ponto... Toda a nossa conversa de hoje vai ser uma conversa de fronteira entre o político e o psíquico, entre o político e o subjetivo. Nós estamos falando de alguma coisa que se passa na mente humana, mas que também se passa no campo mais amplo da política, né? Dos estados, dos governos, né? E nós vamos ver em muitos outros contextos. Então, essa experiência que aquele professor fez nos anos 60 chamava a terceira onda, né? Que, a partir dessa experiência, escreveu-se um livro e o filme que nós assistimos é um remake dessa experiência, né? Esse professor Jones, ele dizia assim, na experiência que ele fez com os alunos, porque ele também queria que eles entendessem, e fez essa experiência e falava: força através da disciplina, força através da comunidade, força através da ação, força através do orgulho, né? Então, vocês reconhecem que essas consignas também estão presentes no filme que assistimos, né? Mas vejam que essa palavra que ecoa é força, né? Força é a antítese, o oposto de fraqueza. Então, é como se tivesse que imbuir estes alunos, estas pessoas que participam, de um sentimento de força para compensar um sentimento de fragilidade, de insegurança, de medo, de receio, de fraqueza. Bom, esse experimento teve que também ser suspenso, porque os alunos foram se envolvendo, o professor também, fizeram crachás, fizeram bandas igual às bandas da SS, da Gestapo, que colocava nos braços. Também tinha esses caras que podiam, que funcionavam como leões de chácara para deixar entrar na sala de aula ou não. Quem fizesse o cumprimento, né, podia entrar. Quem não fizesse esse cumprimento não entraria. Então, já colocava uma questão que é interessante para a gente conversar depois: quem faz parte e quem não faz parte, né? Quem faz parte da onda e quem está excluído. E qual vai ser o destino de quem faz parte do grupo e qual será o destino de aqueles que estão fora do grupo, que não pertencem, né? Que acontecerá com estes? Bom, os alunos lá foram se juntando mais, chegou quase um grupo de 200, a própria direção da escola também levou a que esse experimento tinha que ser interrompido. Ele vai interromper o experimento, mas convida todos os alunos, né, em um auditório, e nesse auditório quem iria falar seria o candidato a presidente, o novo candidato que estaria identificado com os ideais, né, dessa terceira onda. E ele coloca uns aparelhos de televisão, e qual é a surpresa? Na hora que começa a falar, a pessoa que aparece é o Hitler, né? Ele coloca o Hitler, os alunos têm um choque, porque de alguma forma estavam convictos que seria algo novo que iria acontecer, iria ter um líder. E aí ele acaba, né, falando que foi a forma de ensinar, na forma de transmitir alguma coisa, né? Mas a surpresa é: o experimento tem que ser interrompido. E por que tem que ser interrompido? Porque os alunos se identificam com esse movimento. É real, isso não é uma ficção, não é alguém que cria uma ficção literária, é um fato real, né? Essa violência entre os alunos, essa agressão, essa identificação com o líder, de fato aconteceu. Na mesma época, 2 anos depois, aparece um outro experimento em Stanford. Vejam, são as maiores universidades americanas, né? Esse exemplo talvez vocês conheçam, um exemplo que alguns alunos, era um exemplo com 24 alunos da universidade,
12 seriam prisioneiros e 12 seriam os guardas da prisão. Vocês conhecem esse exemplo? Levante a mão quem conhece, dos que estão aqui. Só você. Bom, então, esse experimento foi fortíssimo, porque eles avisaram, eles sabiam que eram todos alunos que voluntariamente foram, né, para fazer experimento. Depois do primeiro dia, né, os 12 alunos da universidade que ficaram presos, vestindo uma roupa de presidiários, tudo, né, encarnando essa personagem, resolvem fazer uma revolta contra os guardinhas, que eram os outros 12 alunos, certo? E, bom, aí os guardas, que são alunos, reprimem com violência os estudantes. Ou seja, e reprimem como? Com extintores de incêndio, com falas violentas. Eles decidem que vão dar comida para aqueles presidiários que se comportavam direito, e os líderes passaram um dia sem comer, né? Também não podiam ir ao banheiro, colocaram um balde para eles fazerem xixi e cocô nesses baldes, deixavam o balde durante o dia cheirando mal nas celas, né? E assim o experimento foi indo. Depois mandaram eles tirar a roupa e deixaram os presidiários mais revoltados sem calça, né? Só com a roupa de cima. Ou seja, quem gerenciava o experimento, um psicólogo importante de Stanford, ele desempenhou o papel, né, vamos dizer, de diretor das prisões, de modo geral. Também se envolveu, igual o líder aqui, com essa situação e aquilo que a Cibele comentou, né? Então, o que isto nos mostra, né? E essa experiência, o que nós vimos? Despersonalização dos indivíduos, né? Todos eram um número, abuso de poder, né? Ou como no filme A Onda, os melhores alunos ficam críticos, os alunos mais fracos aproveitam a oportunidade para se destacar e ganhar espaço, né? Nessa identificação com o líder, né? Bom, depois vamos entrar mais... Se você achar que pode ser sério, me peça para ligar para os serviços de emergência ou para alguém em quem você confia. Desculpem, foi a Siri que entrou aqui, quer participar. Bom, então, o que nós vemos? Que pareceria ser que há no ser humano essa submissão, obediência à autoridade, abuso de poder, desumanização e destrato do outro, né? Então, isso nos leva a pensar, né? Talvez para partir do filme discutir, que este filme nos convida a refletir sobre alguma coisa que está acontecendo hoje no mundo, né? Nós temos uma ascensão de regimes, né, autoritários no mundo todo, né? Isso acontece na Itália, acontece em países europeus, né, acontece no Brasil, acontece essa polarização e essa ideia de governos que de alguma forma tentam mostrar força e vender a ideia que só a força, a violência vai poder trazer um sistema melhor para todo mundo, né? Então, eu vou falar agora, nesse contexto, de dois eixos para a gente pensar nossa conversa. Um eixo que é político, que fala do fascismo, né? Não política de um país ou de outro, mas do movimento, né, como um todo, e um eixo da subjetividade, né? Em relação ao fascismo, que nasce nos anos 20 na Itália e ganha força com o nazismo depois na Alemanha, né? É interessante estudar quais foram os mecanismos de formação dessas ideologias, né? E por que elas exercem tanta sedução? É um interrogante que a gente pode se fazer, né? Por que esse ataque, né, aos movimentos mais democráticos captura a subjetividade de certos indivíduos, né? É um interrogante. E nos anos 50, nos anos de pós-guerra, muitos se interrogaram sobre isso após o que aconteceu, né?
por que a liderança se transforma numa figura, né? Uma figura autocrática de uma espécie de um pai, mas não um pai protetor, um líder autoritário. Não é um pai que ampara, que cuida, né? Não é essa lógica né, dessa figura, mas é uma figura autoritária, né? E o que acontece com a responsabilidade individual de cada um? Parece que todos se juntam, formam um fenômeno que o Freud chama de massa, e nessa massa se perdem as individualidades. Vocês veem que no filme, quando a Caro quer manifestar, quer chegar com a camiseta vermelha dela, ela é olhada como uma figura que está traindo o grupo, que está traindo o movimento, que estão todos vestidos de branco. Ela é questionada, né? E também uma coisa interessante, né, nesse movimento de caráter natureza fascista, é a ilusão de um pertencimento. Como é importante as pessoas se sentirem que pertencem a alguma coisa, né? Esse pertencer parece que dá uma vertigem de poder, né? Dá uma ilusão de que agora eu detenho um poder, né? Vocês veem, algum aluno era mau aluno, não conseguia, era rejeitado na família, se sentia ovelha negra, de repente eu tenho poder, eu tenho algum lugar, né? E tudo baseado em disciplina, né? Regras muito rígidas e uma identificação com esse líder e criar um novo mundo, com insígnias, com tudo. E outra dimensão, que é a dimensão do ódio ao diferente. Ou seja, se formos falar de uma espécie de estrutura psíquica, não de cada indivíduo, mas do grupo como um todo, poderíamos dizer que este grupo funciona numa dinâmica paranoica, né? Em que sentido? Né? Que narcisicamente o grupo é coeso, né? E aquilo que vem de fora me ameaça, né? É um perigo. E eu tenho que neutralizar esse perigo que vem de fora, né? Então, a dinâmica do grupo é uma dinâmica paranoica, né? E toda essa dinâmica do fascismo tem esse caráter. Agora, a pergunta interessante que podemos nos fazer é assim, e que estas experiências, por isso, foram feitas, é assim, o fascismo e o nazismo era uma questão datada que aconteceu entre o período da Primeira Guerra Mundial e a Segunda e culmina com o nazismo, ou isto é um potencial que pode acontecer em qualquer momento e em qualquer lugar, né? Vocês veem que no começo do filme os meninos falam, outra vez falar de nazismo, outra vez falar de autoritarismo, pô, que saco, outra vez falarmos disso, né? E o que o filme nos mostra, e a experiência nos mostra, mais uma vez, o filme não é uma ficção, é algo real que esse experimento aconteceu de fato. Nos mostra que o fascismo pode acontecer até numa escola, né, de classe média, numa escola na Alemanha, pode acontecer num grupo nos Estados Unidos, pode acontecer na Universidade de Stanford. O que isso quer dizer? Que, de alguma forma, é como se fosse assim, o potencial fascista está em todos nós, né? E isto é tremendamente assustador, né? Ou seja, quando nós dizemos, não, mas isto não é humano, perdeu-se a humanidade, não, é o contrário. Isto é parte da nossa humanidade. Ou seja, a nossa humanidade tem movimentos de solidariedade, como estamos vendo em relação ao Rio Grande do Sul, tem solidariedade com as pessoas, tem amor, tem uma série de questões amorosas e boas, mas também tem essa crueldade, esse sadismo, essa capacidade de ceder a sua liberdade em nome de uma causa, em nome de um líder, né? Bom, então, isso a gente viu nos movimentos totalitários, né? Nessa concentração no líder, essa característica do jeito meio militarista, glorificação da guerra, da força militar, da disciplina, da obediência, da hierarquia, né? Assim foi dentro dos movimentos políticos. A questão que surge, então, e nós, como psicanalistas, psicólogos, psiquiatras, pensadores da cultura, temos alguma coisa a pensar sobre isso?
Ou seja, isto é da ordem do político apenas, ou também é da ordem da subjetividade humana? Né? Cabe, né? E aqui, né, alguns seguidores do Freud nos mostram algo que vocês viram no filme, né? Que, de alguma forma, não podemos compreender o fascismo se a gente não compreende que há um movimento, há uma economia libidinal nestes processos. Ou seja, há alguma coisa que é da ordem de uma certa pulsionalidade, de um certo envolvimento libidinal, né, que leva as pessoas a se submeterem ao outro. Não se submetem só porque o que o outro pensa e o que o outro diz. Há algo que, de alguma forma, este outro, este líder, captura, de alguma forma, a mente das pessoas, né? E o que tem as pessoas? O que acontece com o ser humano? Que, de alguma forma, se deixa capturar por este movimento, né? Então, vamos falar antes de fazer um comentário um pouquinho mais perto da psicanálise, vamos falar de algumas características do estado mental fascista. Vamos nos aproximando do mental, do psíquico, né? Já não só da dimensão política do autoritarismo e do que ele é capaz. Vejam, e tentem vocês evocar essas coisas que eu vou dizer em relação à experiência do filme, tá? Por exemplo, nós vimos exploração de sentimentos de medo, insegurança, humilhação, né? Que isso ganha apoio. Criação de um inimigo em comum, né? As pessoas não foram aos pouquinhos criando um inimigo nos alunos que não se identificavam. Promessa de restaurar a ordem, a segurança e a prosperidade. Os alunos não sentiram que eles podiam produzir mais, serem melhores e tudo dentro do sistema. Até, né, vocês viram a cena do teatro, que com o líder democrático a peça não estava saindo. No final, a peça sai. Até aquele cara que queria inventar, né, uma improvisação, resolve seguir o roteiro, né? Uma outra coisa é que não há pensamento crítico. O pensamento crítico é abolido, né? Há um culto à personalidade, ao líder, ao Herr Reiner, né, ao professor, né? E todos se submetem obedientemente. E todos sentem que este professor vai cuidar deles, mas vai cuidar como líder, né? Mesmo aquele rapazinho, né, o Tim, ele quer proteger o professor até com uma arma, né? Por quê? Porque ele não pode perder esse líder. E ele que é bastante desadaptado, bastante excluído do grupo, agora sente que ele tem um lugar. Bom, então agora vamos falar uns 5 minutinhos, 10 minutinhos sobre a psicanálise e depois a gente abre a conversa, tá? O Freud escreve, e talvez muitos de vocês já leram, Psicologia das Massas e Análise do Eu, né? Dos que estão aí, levante a mão quem já leu. Bom, ótimo. Então, os que leram sabem que Freud, nos anos 20, antes da Segunda Guerra Mundial, era uma época que os movimentos de massa estavam surgindo, e o Freud resolve escrever um trabalho, né, sobre a questão das massas, e mostrar que toda a psicologia, toda a psicanálise é uma psicanálise social, é de grupo. Por quê? Porque o outro se faz presente na vida da gente. Como amigo, como inimigo, como parceiro, como objeto de identificação. Ou seja, embora a psicanálise freudiana não fale tanto do outro como a psicanálise do Winnicott, do Bion, do Lacan, os autores que vieram depois do Freud, ele já reconhecia que este outro é fundamental, né? Já falava do complexo de Édipo, das identificações, né? E o que Freud vai mostrar nesse... Tem os capítulos clássicos de Psicologia das Massas, Análise do Ego, o capítulo 7, o capítulo 8, que Freud trata dos processos identificatórios, né?
como uma pessoa vai se identificar primeiro, ela com ela mesma, com o ideal. Vocês sabem que a saída do complexo de Édipo é uma renúncia, de alguma forma, aos desejos edípicos, incestuosos, e como consequência dessa renúncia, formam-se instâncias, forma-se o supereu, né? Forma-se o eu ideal, né? E o eu ideal, de alguma forma, é um investimento que o Freud já falava desde o narcisismo, que é um investimento libidinal no eu. Ou seja, eu não só amo o outro, mas eu posso amar a mim mesmo. Certo? Veja, essa é a passagem mais importante para entender o filme e o que se passa com o fascismo. Eu posso amar a mim mesmo. Mas o que acontece, né? Se este amor a mim mesmo, se eu fracasso, se eu não consigo certos ideais, se o meu sarrafo do que eu espero de mim mesmo é muito alto e eu não consigo chegar aonde eu quero, né? Há uma certa crise com o meu ideal. E o superego, né, fica num sistema de exigência e de cobrança para eu ter que dar conta desse ideal. Né? Não vou entrar em metapsicologia agora, porque não é a questão do espaço de falarmos disso, mas esse superego também se torna sádico e pulsionalmente investido. Então, há uma crueldade que se dirige contra o si mesmo, contra o eu e contra esse ideal. Bom, o que acontece no movimento fascista? O que acontece? O ideal não é mais o pai, o ideal é o líder. Então, um grupo de pessoas, imagine essa turma que está sentada aí, todo mundo começa a se identificar, né, com a Cibele. Todo mundo adora a Cibele, né? Cibele é adorável, todo mundo adora a Cibele. E todo mundo coloca, em lugar do seu próprio ideal, a Cibele no lugar do ideal. A Cibele é o máximo. A Cibele, fora ser a melhor analista, boa analista, ela é a melhor analista. E eu quero ser como a Cibele, eu sou como a Cibele. E todos nos identificamos entre nós, ou seja, todos nós colocamos a Cibele nesse lugar do ideal. Então, nós fizemos duas coisas nesse movimento. A primeira coisa, a Cibele, em lugar de eu ter eu a mim mesmo como ideal, a Cibele passa a ser o ideal. Então, tudo que a Cibele falar, eu vou falar, que bárbaro, que maravilha, que incrível, né? É maravilhoso. E entre nós vai acontecer uma coisa no grupo, que é o quê? Nos identificamos entre nós mesmos. Porque se eu gosto da Cibele, e a colega que está sentada com as listras vermelhas e brancas gosta da Cibele, né? E os rapazes que estão sentados atrás, com malha azul, também gostam da Cibele, colocaram assim. Então, forma-se um grupo onde todos nos identificamos com o mesmo ideal, que é a Cibele. Então, todos juntos nos sentimos fortes. Nos sentimos que temos um ideal em comum, um objetivo em comum. Aí, de repente, vem alguém que não gosta da Cibele. Oh, poxa, o que você está fazendo aqui? Você não pertence a esse grupo? Esse grupo é o grupo da Cibele. Todos nós gostamos da Cibele. Não tem lugar para você aqui. Ou você passa a gostar da Cibele e coloca a Cibele nesse ideal, ou, né? Tchau, fora. Aí a Cibele diz, gente, né? Olha, vocês estão de azul, que tal a gente, todo mundo usar um casaco cinza igual o meu? Olha que legal, que bacana. Aí no dia seguinte, no próximo encontro de cinema e psicanálise daqui a um mês, vêm todos de casaco cinza, né? E todos começam a fazer o mesmo cumprimento, né? Eu já vim de casaco cinza, malha cinza, pensando nisso, porque sabia. Então, né? Então, vejam, mas o que é importante aqui, e esse é o ponto-chave para entender essa ideia que é meio sofisticada, mas é economia libidinal do fascismo, é que o que é a Cibele é colocado, o líder é colocado no lugar do ideal. Então, tem um investimento de libido, ou seja, tem um investimento que não é racional. Então, sabe quando a gente fala o amor é cego, a identificação é cega? O que acontece? A partir desse momento, não importa mais o que a Cibele vai dizer.
Não, importa, não tem importância se a Cibele vai dizer agora todo mundo vai beber Guaraná, mas ficou aberta a garrafa e está sem gás, e não está gostosa. Não tem importância. A Cibele diz que é bom, então todo mundo vai dizer a partir de agora vamos beber Guaraná sem gás. Porque, então, veja, isso é muito interessante porque se vocês leem textos de propaganda fascista ao longo da história, eles não fundamentam o que é dito, não importa o que diz, né? O que importa é que se o líder fala enfaticamente e convincentemente, né, todos seguem o líder, né? E seguem o líder por quê? Porque há na mente humana uma disposição estrutural para colocar alguém no lugar do líder. A gente vê isso, veja, não de um modo fascista, mas de um modo até bastante complicado, a gente vê isso na psicanálise. Se tem um grupo de analistas que colocou Freud no lugar do líder, vão seguir Freud. E se alguém gosta da Melanie Klein? Ah, não pode. Não pode por quê? Ué, não, porque todos nós somos freudianos. Né? Ou se alguém coloca lá, ah, não pode. Vocês veem que a mente que pode funcionar de um modo autoritário e não democrático, sempre pode acontecer nos diferentes contextos. Claro que o que aconteceu com o fascismo, aconteceu com o nazismo, atingiu proporções gigantescas, né? E absurdas. E o Freud vai dizer, quando acontece isso, né, nesse mesmo livro, né, Psicologia das Massas e Análise do Eu, o Freud analisa o exército e a igreja. E ele vai dizer, essas duas grandes instituições são a matriz, né, de um pensamento que tem a ver com subordinação, às vezes com colocar o outro na função de autoridade, né? É uma matriz. Então, veja, o Freud questiona muitas teorias que surgiram na época dele, dizendo que o fascismo é uma regressão ao estado semi-selvagem da mente humana. E o Freud vai dizer não, ele vai inverter. O fascismo não é uma regressão a uma coisa selvagem, é uma liberação de uma pulsão desenfreada. Ele vai dizer, o fascismo é a intensificação, né, das instituições que nós já temos, que organizam o mundo civilizado. Mas é porque há um excesso de repressão, porque há um excesso, né, de subordinação e de anulação do si mesmo, né, que o fascismo oferece uma solução paradoxal. Veja, o professor não funcionava de um modo bastante autoritário, né, como a gente vê, né? Mas, ao mesmo tempo, os meninos não se permitiam ser violentos, não se permitiam fazer coisas que não eram obedientes. O outro subiu e pichou lá em cima, maltratavam a menina, ameaçavam outra pessoa. Então, o Freud vai dizer, o fascismo mistura duas coisas. Mistura, ao mesmo tempo, uma lei autoritária, mas uma não lei, né? Vejam que interessante. Vocês viram que o Donald Trump foi condenado agora nos Estados Unidos, né? Vocês viram pelos processos e tudo. O que ele diz? Que a justiça, que esse juiz está comprado, né? Ou seja, ao mesmo tempo que ele quer um Estado americano forte e tenta vender esse peixe, ao mesmo tempo ele desautoriza as instituições judiciais. Então, vejam, ao mesmo tempo que ele quer impor uma lei, ele desautoriza a instância legal. Então, o fascismo seduz porque eu posso fazer as duas coisas. Eu posso falar da lei, da ordem, do militarismo, e vamos fazer a coisa certa, vamos botar ordem, mas eu também posso, embaixo do pano, fazer a minha desordem e desautorizar a lei. Vocês veem, então, que isto pode ser um fascínio, né? Agora, para terminar e para a gente conversar, eu queria ler apenas um paragrafinho muito pequeno de um autor que talvez alguns de vocês conheçam, que chama Theodor Adorno. Talvez vocês ouviram falar da Escola de Frankfurt, né?
um grupo de pensadores, né, no período entre guerras em Estados Unidos, na Alemanha, que tiveram que fugir para Estados Unidos. São algumas linhas, tá, que eu vou ler para vocês e vocês vão ver a relação que isso tem com o final do filme. Ele diz assim: o empobrecimento psicológico do sujeito que se abandonou ao objeto, ou seja, se abandonou em direção ao líder, certo? Ao líder, que ele colocou no seu lugar mais importante e constituinte, aquilo que estava falando, colocou ele no lugar do ideal, certo? O sujeito se aliena e coloca esse lugar no ideal, né? Isso antecipa quase como clarividência os átomos sociais desindividualizados e pós-psicológicos que formam a coletividades fascistas. Ou seja, vamos perdendo a grupalidade e vamos nos tornando átomos, né? Apenas átomos, soltos. E aí reina uma situação de falsidade. Aplica-se tanto aos líderes quanto ao ato de identificação por parte das massas, seu suposto frenesi e histeria. Como se houvesse uma sensação de que todos sabemos que é falso, mas vamos jogar esse jogo fascista. Você entende? Quer dizer, quem reverencia o líder, de alguma forma sabe que esse líder não é tão líder. Mas, ou seja, como se a gente dissesse, nós sabemos que a Cibele não é tudo isso de ser líder, mas, no entanto, precisamos um líder. Então, mas isso num nível meio inconsciente. Elas não se identificam realmente com ele, mas representam essa identificação. Encenam seu próprio entusiasmo e, assim, participam da encenação do seu líder. É através dessa encenação que elas atingem um equilíbrio entre os ímpetos pulsionais continuamente mobilizados e o estágio histórico de esclarecimento que elas alcançaram e que não pode ser revogado arbitrariamente. E provavelmente a suspeita desse caráter fictício da sua própria psicologia de grupo que torna as multidões fascistas tão impiedosas e inalcançáveis. Ou seja, impiedosas por quê? Porque elas não podem elas se sentem tão ameaçadas, né? Porque sabem que há alguma coisa de falsidade nisso. Se elas passarem para refletir por um segundo, toda a encenação se despedaçaria e elas entrariam em pânico. E essa a situação, quando eu reli esse texto, cabe justo no final do filme. Ou seja, quando a encenação cai, o que acontece com o menino que tem a arma? Ele não suporta que acabou isto. Entrou em pânico, entrou em desespero. E agora, o que será de mim? Né? Ele atira e ele se mata. Né? Ou seja, é como se ele fosse um porta-voz, como se ele fosse, não pensemos só nele, mas pensemos no que ele representa. Ele representa o pânico do fracasso, né, do projeto autoritário que tinha sido criado. Né? O Adorno é um grande pensador e eu achei essa frase, né, muito clara, né, e muito transparente do que de fato, né, acontece quando cai a máscara, quando essa situação, né, de alguma forma não se sustenta. Quando caiu Mussolini, quando caiu Hitler, quando cai um líder autoritário, é onde se vê que aquele projeto, né, era um projeto que estava arrasando com a Europa, que estava arrasando com a humanidade, né? Como alguns projetos dessa natureza que estão surgindo das últimas décadas. Né? Bom, tem muito o que conversar, muito, não quero cansar vocês, acho que a gente pode conversar um pouquinho. Mas espero que tenha trazido alguma coisa aí para pensar sobre o filme. Obrigado, gente. Muito obrigado, Bernardo. E muito clara a sua exposição, muito didático, a gente consegue enxergar bem o que você vai apontando. Não vou fazer comentário nenhum por aqui agora. Queria fazer uma observação, só um pouquinho antes de conversar, pedir para quem se interessar em receber a nossa mala direta, comunicações das nossas programações do JEP, põe, por favor, no chat o contato, ou o WhatsApp, ou o e-mail, que a gente está fazendo uma nossa lista de divulgação. Então, a gente pode divulgar, né? Quem quiser, né?
E então está aberta a conversa. Se alguém quiser pela internet, pode levantar a mãozinha que vai fazendo uma fila. E também quem está presente por aqui, também está aberta as inscrições. Vamos ver. Oi, Bernardo. Oi. Boa noite. Obrigada pela sua exposição, pela contribuição. Meu nome é Heloíse e eu tinha assistido esse filme quando foi lançado e já tinha um certo impacto e hoje fazendo associações, né, com questões que temos vivido, né? Acho que no Brasil também, principalmente, isso nos toca muito e que importante escolha para nós refletirmos sobre posicionamentos, sobre cisões, sobre essa polarização que gera. O que eu quero pontuar, né, quando você fala dessas contradições, tal, porque o que tinha me chamado a atenção é que no início do filme, uma das primeiras cenas, o professor ele aparece com uma camiseta de rock, fala do rock, e ele está com uma camiseta do Ramones. E depois ele passa a Uhum. usar branco, né? E o rock a gente associa muito, tem um símbolo muito de liberdade, de oposição, de rebeldia, geralmente, né? E é isso que você falou, essa questão do quanto é paradoxal. O que que o quanto a arte pode ajudar a minar situações e trazer pensamentos diferenciados para resistência a ditaduras, a fascismos e sistemas assim. A gente vê que os dois jovens que disseram que tinham famílias com laços mais fragilizados, tal, foram uns dos que mais se associaram e se identificaram, né? Mas o quanto socialmente isso é possível fazer, o quanto a arte pode contribuir para situações. Eu estou pensando assim, o que nós podemos fazer nesse sentido, né, socialmente ou de produções, que pode minar um tanto isso? Sim. Heloísa, não entendi isso só quando você falou o que a ETI pode fazer, o que você falou, o a quem que você se referiu? Quando a gente pensa em produções, por exemplo, produções musicais, porque a gente vê um tanto de sublimação, um Aham. tanto de fortalecimento quando grupos fazem, artistas, ou a Uhum. própria produção da arte e tudo mais. Certo. Ah, arte, você se referia à Literatura, arte. Ah, entendi, isso, entendi. a Ah, literatura, enfim. tá. Vamos primeiro olhar para. Obrigado primeiro pela pergunta, acho que é muito importante. Eu acho que a questão principal é entender que, se bem os jovens, vamos dizer, mais desfavorecidos socialmente, né, as famílias mais desestruturadas, são os que mais aderiram. Vamos dizer que os que menos aderiram, talvez, eram as pessoas que tinham um pensamento mais independente, mais autônomo, né? Aquelas duas meninas. Então, não se trata só de uma questão de classe social, se trata de uma questão também de repertório, de consistência do self, né? De alguma forma, da pessoa sentir que ela habita um mundo onde ela é agente da sua própria história, né? Seja na criação, seja no trabalho, seja a vida amorosa, né? Em contraposição a pessoas que não se sentem agentes nas suas vidas, né? Me parece que esse é um ponto bastante importante, né? Em relação a que a gente pode fazer, é uma questão que a gente se pergunta muito. Nesse livro aqui, eu sugiro que vocês leiam. Dá para ver aqui a capa? É o livro do Adorno, que chama Ensaio sobre Psicologia Social e Psicanálise, né?
E aí ele mostra, né? Por exemplo, tem um texto que é muito interessante, que ele fala teoria freudiana e o padrão da propaganda fascista. Ele vai mostrar nesse texto como a propaganda fascista não precisa, como se fosse a fake news, né? Ela não precisa, nos dias de hoje, ela não precisa argumentar, né? E é muito difícil argumentar. É como se eu te dissesse assim, Heloísa, eu acho que você sabe quem são os fascistas, né? Não preciso te dizer quem são, você sabe. E aí eu creio um vínculo com você, como se nós dois estivéssemos pensando a mesma coisa, sabemos de quem estamos falando, mas não nomeamos para discutir. Então, a propaganda fascista, né, ela tem uma característica importante, que ela não discute a fundo as ações, não aceita críticas, né? Ela vai para o lado de capturar as identificações, de capturar ou fazemos parte da mesma coisa, né? Então, é muito difícil você, de alguma forma, se você está discutindo com um fascista, conseguir argumentar. O que acho que todos nós podemos fazer, o que estamos fazendo aqui, é o que esses professores tentaram fazer nas escolas, quer dizer, discutir isso, tentar mostrar isso, tentar mostrar que a liberdade individual, né, ela não está acima do coletivo, que nós prezamos a liberdade individual, prezamos a ideia de cada um, mas temos que respeitar que o outro pense diferente de nós, que é fundamental respeitar que o outro, que é fundamental respeitar que uma menina ou um rapaz não queira namorar comigo, né? Que não tenho que violentar o outro porque não me quer, né? Ou que não tenho que matar o outro, e que as coisas não vão se resolver sempre pela violência, pela guerra, né? E que a polícia não tem que sair matando gente a torto e direito. Quer dizer, claro que ninguém quer uma sociedade, ninguém quer se sentir inseguro no mundo em que vive, mas não por isso nós vamos resolver matando todo mundo, né? Então, eu acho que esse trabalho ele é muito grande e como a gente sabe, quer dizer, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente achava que o fascismo ia acabar e durou alguns anos. Vamos dizer, o mundo ficou traumatizado, mas foram vindo novas gerações e parece que se esqueceu tudo, né? Parece que tudo foi acabado, né? E parece que temos que começar do zero, né? Que 30, 40% da população mundial, pelo menos no mundo ocidental, não falo de Índia, de outros países, mas no mundo ocidental, a gente sabe que 30 mais ou menos, uma porcentagem, tem um pensamento fascista. Eles ganham as eleições na França, na Itália, no Brasil, isso existe. Então, o que está em jogo? Está em jogo fortalecer as instâncias democráticas. E, como você diz, a arte, a literatura, a música, a ideia de convívio, né? De conviver com o que cada um pensa e com o diferente é fundamental, né? Então, os experimentos nas escolas vão ter que ser de outro jeito. Outro dia, um menino que atende, um adolescente, estava me contando que estuda numa escola que eles foram estudar, eles cozinham, eles limpam a sala, né? Eles participam ativamente das... É como se a escola fosse uma certa comunidade, né? Mas que acolhe a diferença, não uma comunidade de supremacia, né? Mas uma comunidade horizontal de participação, que cada um pode estar vestido do seu jeito, como quer, né? Bom, vamos fazer circular a palavra, vamos ouvir mais questões. Não, não estou ouvindo. Sou eu agora? Luiz Fernando, tem alguém aí ou eu posso falar?
Não Pode estou te falar. ouvindo. Pode falar. Pode? Pode. Boa noite a todos. Bernardo, um prazer ouvi-lo. E que suscita uma série de questões, né, sobre a nossa condição humana, né? E aí você estava dizendo que o mundo ficou traumatizado pós o nazismo, né? Mas isso se esqueceu. E eu queria lançar um pouco de estímulo no pensar sobre a nossa questão transgeracional, né? Do que cada um de nós carrega na sua bagagem, né? Ancestral, né? Desde que mundo é mundo, né? Que tinham as situações de colocar pessoas em arenas para, né? Então, queria que você falasse um pouco dessa natureza, como que você pensa que o que de fato determina, né, de tempo em tempo, que haja esse espaço de violência aumentado, né, do fascismo. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Sim. Obrigada. Obrigado. Teu nome é? Desculpa. Silvana. Olha, a pergunta que você faz, ela é muito relevante, porque nós temos dois caminhos, ou três, talvez, né? Como entender a pulsão de morte, como entender a destrutividade humana, né? Esse conceito que o Freud lança, né, no final da vida. Mas ele lança antes uma outra ideia em Totem e Tabu, né? Ele lança a ideia do mito do pai da horda, né? E do assassinato do pai da horda e do nascimento da cultura, né? Talvez a gente tenha que relacionar essas duas coisas e não pegar um caminho ou outro, né? Um caminho que, quando Freud discute a psicoanálise dos grupos, né, e a formação do eu, ele vai falar muito do Le Bon, que era um dos mais importantes pensadores da época, que ele pensava o fenômeno das massas. E ele dizia, é uma regressão a um estado quase selvagem da humanidade, como se fosse algo quase que instintivo no humano de ir para esse lado. O Freud contesta o Le Bon. Ele não adere à ideia do Le Bon. Ele vai dizer não. E por isso que ele escreve e descreve os processos identificatórios, a questão do líder, que está na origem, já estava como um pensamento seminal em Totem e Tabu. A essa figura todo-poderosa do pai da horda, que podia tudo e ninguém contestava, os irmãos, os filhos se juntam e o matam, né? Nasce o totem, né? O banquete totêmico, e eles fazem um pacto civilizatório, né? Esse pacto civilizatório, uma vez feito, não quer dizer que ele não será ameaçado, certo? O pacto civilizatório poderá sempre estar sendo ameaçado pelo narcisismo, pela vontade de abolir o pacto, da não aceitação das normas, da transgressão da lei, né? Por essa ideia do Freud desse superego cruel, sádico, violento, né? Impregnado dessa destrutividade da pulsão de morte, né? Mas é como se nós tivéssemos que trabalhar com a ideia, ao mesmo tempo, da constituição do social e do pacto entre os irmãos, né? E a vontade narcísica de quebrar o pacto e de me afirmar, né, como uma vontade única e universal.
né? Então, me parece que o interessante do que você está perguntando é dizer, como a psicanálise pensa isso? Me parece que nós carregamos o potencial destrutivo, sim, a partir da pulsão de morte. Nós não podemos sufocar toda a agressividade, porque se sufocamos, ela vai aparecer de alguma forma. Ou seja, se nós criamos uma sociedade, ou uma família, ou uma escola, onde colocamos um excesso de repressão, ou uma falta de ideais, ou a sociedade fica muito solta, ou as pessoas não têm o reconhecimento como humanos, de alguma forma isto vai gerar uma necessidade de reparar isto, só que a necessidade reparatória pode surgir como fascismo, né? As necessidades reparatórias podem não surgir dentro de um projeto democrático e pode surgir como um movimento autoritário. Agora sim, eu vou poder exercer e vou poder ser reconhecido. Porque esses rapazes que nós vimos no filme, eles agora se sentem reconhecidos pelos seus pares, pelos professores e por eles mesmos. Então, me parece que é assim, na minha perspectiva, como eu entendo as duas grandes pulsões do Freud, né? Pulsão de vida e pulsão de morte, e essa tendência, né? Há sim uma tendência e um potencial agressivo, mas ela é mediada pela experiência na cultura e no social, né? Ela não, quer dizer, o fascismo não é um puro exercício da pulsão de morte, né? Ele se dá num contexto, como eu tentei mostrar, dos processos identificatórios. Por isso que o Freud, né, na segunda tópica, ele cria esse modelo das instâncias. Nós temos o id, nós temos o pulsional, mas nós temos o supereu e temos o eu, né? Temos que tramitar as forças, né? E temos que lidar com a questão narcísica, né? Não sei se ajuda a pensar, mas eu tendo a pensar justamente no permanente conflito. Só que há momentos em que ele se agudiza socialmente, né? E aí surgem esses movimentos. Sei lá, é uma tentativa, como eu junto essas coisas, né? Pode falar? Bom, eu não sou psicóloga, mas eu estudei na Unesp, estudei artes, e o que eu vi não foi parecido com esse filme, sabe? Mas vi situações de cyberbullying, de bullying, de abuso, de violência, e então fiquei bem assustada, sabe? E o que eu fiquei pensando depois de sair da faculdade foi assim: qual a diferença entre um hospício e uma universidade, sabe? Porque, gente, foi Na muito universidade você impactante. recebe diploma, no hospício não. Foi, foi muito impactante. Então, eu fico pensando, sabe, que é um ciclo, sabe? A educação está ligada à psicologia e depois a psicologia está ligada à educação. Você sai da universidade, você precisa de uma terapia. Para você entrar numa universidade, você precisa de uma terapia. E eu penso assim, sabe? É a minha contribuição, porque Mas eu. eu acho que tua colocação é importante. Teu nome é? Desculpa, teu nome? É Gabriela. Gabriela. Quando você fala do bullying, quando você fala dessas questões, é, é isso que o filme traz, e essa que é a discussão sobre a mente fascista traz, que isso não está apenas na política, nos governos, da luta pelo poder, isso está, uma mentalidade fascista pode estar em todos os lugares. Quando 5 crianças se juntam e começam a fazer um bullying pela internet, se juntam mais 20, né? E você vê uma criança na escola, né, esmagada por isso, cancelada, atacada. A gente tem discutido muito com educadores, só que ninguém tem a resposta do que fazer, assim, no sentido do que
a Heloísa estava perguntando, né? A gente tem que trabalhar juntos e as respostas vão ser construídas coletivamente. Os orientadores das escolas hoje estão perdidos. Os coordenadores de escolas estão perdidíssimos. Se vocês têm filhos ou parentes em escola, em colégio e tudo, surgem coisas terríveis, né? Então, crianças com angústia, que não querem ir na escola, que têm ânsia de vômito de manhã cedo antes de ir na escola, situações muito difíceis, né? Vocês vão dizer, bom, mas sempre existiu bullying e tudo, cyberbullying. Bom, mas parece que com a questão das redes e tudo isso se potencializa no mundo que a gente está vivendo, né? Essas coisas, por que se potencializa? Porque o anonimato vai ganhando força, né? E parece que a rede facilita esse fenômeno de massa, esse fenômeno impessoal. Então, somos todos que estamos contra alguém, né? E esse alguém vira um nada, é destruído impiedosamente, né? Na faculdade também, se tem um pensamento ideológico dominante, se um colega, um aluno, né, um colega teu fala de um modo diferente, já os outros vão cair matando, ou um professor, tem, né? Nós estamos em outro tema, que é um tema que eventualmente um dia poderíamos conversar, que tem o livro da Elizabeth Roudinesco, que chama... Elizabeth Roudinesco é uma psicanalista e historiadora da psicanálise, que ela escreveu um livro que chama O Eu Soberano. É um livro importantíssimo, né? Sobre as pautas identitárias, a questão das identidades. Que, por um lado, é uma questão fundamental, a afirmação das diferentes identidades de gênero, raciais e tudo, mas como essa pauta identitária pode se transformar numa certa tirania, né? E você ser cobrado o tempo inteiro de, antes de abrir a boca, dizer quem você é e desde que lugar, se você tem lugar de fala ou se você não tem lugar de fala, é extremamente complexo o tema, né? Então, são questões que, paradoxalmente, querendo levar a um reconhecimento de grupos que sempre foram oprimidos e que não tiveram lugar, pode levar a uma sociedade onde o outro não tenha lugar, né? É uma situação extremamente complexa. Ou seja, nós estamos num mundo que não é de brincadeira, nunca foi. Mas a brincadeira hoje está difícil brincar, né? Porque parece que todo mundo está em guarda, todo mundo está armado, todo mundo está, né? Vê o outro como um inimigo em potencial. Por isso que essa questão paranoica, né? Que tem no mundo de hoje, né? Que as pessoas não conseguem muito dialogar, né? Então, é muito importante o que você está trazendo, e a questão, a mesma que a Heloísa, no fundo, a Heloísa é abrir espaços para esse tipo de conversa. Esse filme, se vocês veem na internet, foi muito usado em escolas, foi muito discutido, porque é uma forma de abrir esse debate, né? Principalmente em colegial, com os colegas e tudo, porque o que nós vivemos aqui no Brasil, e vamos continuar vivendo, essa polarização, e esses movimentos autoritários é muito delicado e muito difícil, né? Não, não estou ouvindo. Oi, tá Agora ouvindo? sim, estou ouvindo. Uma observação na cena final no filme, quando o Marco é levado para frente ali da classe, que ele ficou meio como prisioneiro, bons atores tem no filme que você observa uma expressão de triunfo das pessoas que estavam levando ali para frente, até alguma coisa perversa, assim, em termos de um prazer de subjugar a pessoa, né? Sim, Então, a gente fica pensando assim que
a força do destrutivo fica tão presente, todos os autores mais importantes, né, na psicanálise, Freud, Winnicott, Bill, eles escrevem sobre a questão das relações grupais e uma necessidade de conhecer, porque são momentos que não tem muito lugar para o desenvolvimento de cada um, né? Os movimentos são vistos como o amor e ódio, né, o tempo todo. E tem uma coisa muito interessante na teoria do Ogden, que ele fala que há um momento que a gente precisa, o indivíduo precisa matar os pais, né, num sentido assim, de você não ficar idealizando, seguindo, mas poder assassinar uma parte, metaforicamente falando, né, que te atrapalha, que te subjuga, para poder ver se você dá uma oportunidade de nascer a identidade própria de cada um, né? Uhum. Mas, Cibele, é justamente esse ponto, vou continuar daí, né? Porque eu estou dando um seminário agora na Sociedade de São Paulo, né? Que tem a ver com o texto do Ogden, com os sujeitos da psicanálise, e tenho estudado bastante a questão do superego, né? E o Freud vai mostrar que sim, nós temos que matar o pai, né? No sentido simbólico, para poder nascer, mas nós carregamos a culpa do assassinato do pai. Então, é isso que é como nós vamos trabalhar com a questão dupla, né? De que é preciso matar o pai para não ficar subjugado a essa instância, né? E para renunciar à nossa própria onipotência, mas por outro lado nós carregamos uma culpa disso. E essa culpa pode ser tão violenta que ou se volta contra nós mesmos, entre aspas, pelo crime que cometemos, né? O que a colega que estava fora, acho que a Ana Maria perguntou sobre a ancestralidade, essa destrutividade se volta contra nós mesmos, ou a forma de espiar essa culpa, nós vamos lançá-la para fora na agressão ao outro. Então, é como não há uma saída que fique sem resto, vamos dizer assim, né? Sempre vai haver um resto. E nós temos, sim, que lutar para conseguir conquistar essa individualidade, essa singularidade e tudo, né? E poder administrar, né? Essa culpa, no sentido de que ela não se torne nem destrutiva para nós, nem destrutiva para o outro, né? Então, esse é o desafio. Ou seja, no fundo, é como se nós tivéssemos, o Freud vai dizer, que nós temos que lidar com a ambivalência em relação ao pai, porque nós amamos o pai e, ao mesmo tempo, temos que matá-lo. Então, a culpa que sentimos é porque matamos a quem amamos, não ao inimigo. Matamos a quem amamos, com quem nós queremos nos identificar. Né? Eu quero ser como o pai, vamos supor, né? Mas eu também tenho que matá-lo para eu ser eu mesmo. Então é quase como se fosse uma situação assim, não tem uma saída clean, né? Não tem uma saída sem rusgas, né? Sempre a saída vai ser uma negociação interna. A gente não acaba com a ambivalência, a gente não acaba com o conflito. A gente adoraria poder acabar com o conflito no sentido assim, bom, eu assassinei simbolicamente o pai, então todo mundo é plenamente simbólico agora. Eu reconheço que meu pai é ele, eu sou eu, né? Ele tem a vida dele, as coisas dele, eu as minhas, e tá ótimo, bola para frente, e o mundo segue, e tá ótimo, a gente se encontra no Natal e tá tudo bem. Não tá tudo bem, porque justo no Natal que nada fica bem. Nada fica bem porque as famílias no Natal
vem um e vem o outro, e a nora, e a sogra, e o coisa. O que é isso? No mais íntimo do amor, no mais íntimo da gratidão, surge, né, ambivalência, né? Só que então esse é e por isso o nosso trabalho é permanente, né? E talvez a análise nos ajuda, né? Não a superar a ambivalência, mas a reconhecê-la, a saber como a gente pode conviver com ela, né? Sem destruir o outro e sem se destruir, né? Esse é o grande desafio, né? Já estou vendo pela hora, mas eu quero aproveitar e fazer um comentário aqui também, tem a ver com a questão que a Sibeli colocou, e eu acho difícil o fato de se desenvolver a própria identidade, né? Esse que é um ponto, né? Porque essa questão de matar o pai para poder ser a própria pessoa, eu acho que isso aí é um elemento super importante. Então, eu reparei no filme, por exemplo, as meninas que não aderiram, né? É difícil viver em grupo, assim, o grupo faz uma pressão para aderência, e é difícil Isso. poder, então, é difícil poder ter uma opinião própria, né? E, então, o grupo dá essa segurança, né? De que a pessoa, então, está enturmada, ela tem força. E o desafio é a pessoa exatamente desenvolver a própria identidade para ter confiança na própria opinião dela e ser ela própria, mesmo que ela não está no grupo, né? Esse é um ponto. E eu vou juntar mais uma questão que é dos artistas. Eu acho que os artistas têm um papel social impressionante, porque eles não ficam aderidos ao Estado, né? Eles não ficam aderidos ao fascismo, quando tem governo de fascismo, ditadura. Os artistas eles têm vida própria, mente própria, e não ficam presos a racismos, preconceitos. Então, eles são muito importantes, porque eles arejam o ambiente, né? E abrem as ideias, né? É um pouco esse comentário, e só para finalizar da culpa, a ambivalência, é um negócio terrível, porque eu estava escutando o pessoal que trabalha no Sul atualmente, fazendo resgate, eles começam a se sentir culpados porque eles estão fazendo tanta coisa para tanta gente e começam a ficar culpados porque eles não estão naquele drama, né? Das pessoas que estão sem casa, que estão... Por tudo que eles têm. Então é uma coisa, aí começa a ficar perturbados pela culpa, né? E lembrei só um caso do Freud, da culpa também, que o Freud comenta que ele recebeu um camarada, que o camarada falava assim, volta e meia para ele, o Freud, mas e aí, o que meu pai vai dizer? E aí o Freud continuava conversando, aí volta e meia, mas o que meu pai vai dizer? Aí o Freud perguntou, mas seu pai está onde? Está com você? Não, meu pai já morreu faz tempo. A pessoa não desenvolveu a própria identidade, ela ficou dominada essas figuras paternas e não se desenvolveu, né? Bernardo, muito obrigado. Se tiver tempo, você vai fazer Tá. algum comentário, eu agradeço. Obrigado. Não, só um comentário final que justamente por isso que os artistas, justamente pelo que você falou, nos governos autoritários, seja de direita, seja de esquerda, muitas vezes, eles são perseguidos, porque eles representam a liberdade, né? Então, fecham-se exposições, não se deixa expor certas coisas. Por quê? Porque eles são o símbolo da autonomia e da liberdade, né? Eu acho que é por aí mesmo, né, Fernando? Bom, gente, eu agradeço muito a oportunidade. Foi um prazer estar com vocês. Né? Prazer. Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Muito bom. Você sabe que